Graça e paz, igreja. Uma boa noite, que Deus abençoe. Bom estarmos aqui louvando ao nome do Senhor, bendizendo ao nosso Deus. Nesse tempo onde o Senhor nos permite que nós prestemos culto ao seu nome, que nós adoremos o seu nome, que nós lhe ofereçamos um serviço público, uma adoração pública que exalta e glorifica o seu santo nome. Mas nós não podemos prestar ao Senhor um culto digno, nós não podemos adentrar a sua presença, nós não podemos servir-lhe com tudo o que lhe cabe, se nós não estivermos em santidade diante dele, se nós não estivermos com as nossas mentes e corações purificados diante dele. Então, é mistério a cada um de nós, cabe a cada um de nós, que ao iniciarmos este culto, nós o façamos em total contrição, em total rendição, com o coração totalmente na presença do Senhor. E eu quero convidar você a isso. Convidar você que baixe sua fronte, feche os teus olhos e que nesse momento fale com o Senhor, confessando a Ele pecados, colocando a tua vida diante dEle. Depois de alguns instantes nós iremos orar, iremos romper o silêncio e adorarmos o Senhor em som e voz, em nome de Jesus. Bondoso e santo Deus, nós estamos prostrados diante de Ti, certos de que o Senhor é um Deus santo, puro, justo e verdadeiro, digno de toda adoração, digno de ser celebrado, bendito, glorificado, um Deus no qual não há margem de dúvidas, em quem não há erro, não há dolo, Senhor de todas as coisas, Tu és o Criador, Tu és, ó Pai, o eterno, atributo que o Senhor não divide com ninguém. O Senhor é o Deus verdadeiro, ó Pai, o qual nós reconhecemos como Senhor e Rei sobre todas as coisas. E diante de Ti, ó Pai, nós nos inclinamos nesse momento, reconhecendo as nossas falhas, reconhecendo os nossos pecados, os nossos erros, ó Pai. E o fazemos de coração quebrantado. Fazemos, ó Pai, clamando o Teu perdão e a Tua misericórdia sobre nós. Porque não queremos Te ofender, não queremos ser ofensivos a Ti, permanecer em ofensa contra Ti. Não queremos, ó Pai, desagradar-Te, nem prestar a Ti um culto, uma celebração, o qual não lhe seja aprazível, o qual o Senhor não receba, ó Pai, o qual não expresse a Tua grandeza e a Tua dignidade. Por isso nós pedimos, purifica-nos dos nossos pecados. Reconhecemos que erramos. Reconhecemos, ó Pai, as nossas falhas. Aquelas que cometemos com dolo, aquelas que cometemos sem Ele. Sabemos, ó Pai, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor. Mas sabemos também, e temos essa vívida certeza, que se confessarmos os nossos pecados,
O Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E queremos, ó Pai, então, pedir a Tua misericórdia. Queremos, ó Pai, sentir o Teu agir, o Teu mover. Queremos receber o Teu toque. Queremos celebrar-te, ó Pai, com alegria plena, num tempo de festa e de adoração. Pedimos então, Senhor, purifica-nos, santifica-nos e nós te exaltamos, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. E com a certeza de que o Senhor nos perdoa, e a certeza de que Ele é santo e justo, o nosso coração deseja adorá-lo. Então eu quero chamar você a um tempo de adoração. E quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 149. Pegue, por favor, sua Bíblia. Salmo de número 149. E nós faremos essa leitura de maneira responsiva. Eu vou ler os ímpares e a igreja os pares. Eu estou usando a versão Almeida, revista e atualizada, com a abreviatura ARA. Então, se a sua versão for diferente da minha, você pode acompanhar na projeção que nós temos aqui. E nós vamos ler então esse salmo da palavra do Senhor. O salmo de número 149, de maneira responsiva. Os irmãos e irmãs podem permanecer sentados. Mas eu quero convidar você que uma só voz, toda a igreja, leia e bendiga o Senhor e enche o templo com a palavra do Senhor. Então eu leio os ímpares e a igreja os pares. E nós vamos então todo o Salmo 149. Acharam? Amém? Os fiéis louvam a Deus. E o texto diz assim: Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufe e harpa. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos. Para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro. Para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. Esse salmo começa convidando-nos a cantarmos um novo cântico de louvor na Assembleia dos Santos. Esse é o momento, esse é o lugar. Nós somos esses convidados nesse momento. Eu quero convidar então que você se coloque em pé e que todos nós juntos celebremos, cantemos, adoremos a Cristo Jesus, rochedo eterno da nossa salvação. Aleluia. Teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois é santo, sim, é digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. Teu povo aqui
exaltamos teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois é santo, sim, é digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Pois é santo, Sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Mais uma vez. Pois é santo, sim, é digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Aleluia. Podemos assentar por um instante? E pegue a sua Bíblia mais uma vez, agora no Evangelho de Lucas, capítulo 21. Lucas 21, os versos de 1 a 4. É uma história com um testemunho maravilhoso do Senhor a respeito de uma oferta de uma viúva pobre. E o texto diz assim, olha, Lucas 21, de 1 a 4. Pode abrir, eu estou ouvindo umas folhas ainda sendo instaladas aí. Pode abrir, por favor. Lucas 21, de 1 a 4. Estando Jesus a observar, viu os ricos a lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse, verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. E essa história nos ilustra um coração confiante no Senhor, que não está preocupado com quantidades, não está ansioso pelo futuro, deprimido pelo passado, mas que está confiante num Deus que supre e cuida de todas as coisas. Esse coração sabe da sua responsabilidade, sabe do seu compromisso e sabe também que pode louvar ao Senhor, inclusive com os valores que tem, certos de que Deus irá cuidar, suprir e sustentar nas suas necessidades. O Senhor supre, sustenta e cuida pelo simples fato daquela mulher ter dado o dinheiro? Eu creio que não. Eu creio que o que agradou o Senhor foi a disposição daquela mulher de saber que no Senhor nada lhe iria faltar. Nós precisamos ter essa certeza, essa confiança, e assim exercermos a nossa fé, adorando e bendizendo ao nome do Senhor. Teremos essa oportunidade nesse momento. Você que está preparado, você que veio pronto para trazer à casa do Senhor o teu dízimo e a tua oferta. Enquanto cantarmos, você pode vir ao gasofilácio, depositar o valor, depois nós iremos orar consagrando. Lembrando que esse não é um tempo de imposição de homens, esse é um tempo dos filhos de Deus, não há manipulação, tampouco aqui uma condução para que você faça o que não está proposto no teu coração, pelo contrário. Nós sabemos que esse é um tempo dos filhos de Deus, e aqueles que entendem, o façam com alegria e graça nos seus corações, em o nome de Jesus. Mais uma vez, quero convidar você a se colocar em pé enquanto cantarmos. Você que veio preparada
pode fazê-lo e depois nós iremos orar agradecendo. Quando lá dos céus descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclama que chegou o grande dia da vitória do meu rei. Eu possuo imensa graça, lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos transformados logo aclamarão seu rei. Eu possuo imensa graça, lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram, insultaram meu Senhor, mas glorioso vem o dia da vitória do meu rei. Eu possuo imensa graça, lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Aleluia, aleluia. Essa é a certeza que nós temos. E que glorioso, essa é a nossa grande recompensa. Mais do que ouro, mais do que prata. A recompensa do crente é a certeza da vitória final, né? Do sucesso final em Cristo Jesus. Oremos agradecendo pelos dízimos, pelas ofertas, pedindo que o Senhor nos abençoe. Pai, nós agradecemos pelos dízimos e ofertas aqui depositados. Louvamos pelo cuidado que o Senhor tem tido com o teu povo e pedimos, ó Pai, que o Senhor nos sustente em tudo aquilo, ó Pai, que nós temos tido necessidade. Sabemos que o Senhor sabe muito mais de nós do que nós mesmos, e então o teu cuidado é o que nós precisamos. Também pedimos, ó Pai, direção, lisura, capacidade, inteligência na administração dos valores aqui depositados, que possamos contribuir, ó Pai, com o reino, que não sejamos avarentos, que não sejamos, ó Pai, medrosos, covardes, mas generosos e abundantes na obra do Senhor, sabendo de que o Senhor cuida e sustenta aqueles que em Ti confiam. Nós pedimos que o Senhor cuide da Tua igreja, cuide do Teu povo, cuide, ó Pai, daquilo que eles precisam. Pedimos também, superabunde o Teu povo, ó Pai, financeiramente, cuida, Pai, para que eles tenham aquilo que necessitam e que nas suas vidas transborde, prospere, mas não, Pai, para o orgulho próprio, para o sustento, cuidado, para a bênção na vida daqueles que precisam. Que sejamos um povo cuidadoso nisso, um povo que abençoa, um povo, ó Pai, que ajuda. E assim, ó Pai, que a Tua glória e graça seja vista no meio do Teu povo e também manifesta por meio do Teu povo, na Tua força e no Teu poder, em nome de Jesus. Amém. No Éden, nós nos despimos da beleza de Deus e nos tornamos senhores de si. Deixamos aquilo que há de mais belo
para nos tornarmos pobres e idólatras. Nossa esperança é que o Senhor então nos faça cônscios de sua infindável beleza. É este vislumbre que nos torna nobres. Não está em nossa pele ou no nome que herdamos, não está no dinheiro ou na roupa que usamos. Felizes são aqueles que, pela graça, conseguem contemplar o Rei que se assenta majestoso no trono celestial. Uma vez mais, oremos ao Senhor. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, quem lhe deu conselhos, quem lhe deu primeiro para que ele seja recompensado. Portanto, dele, por ele, para ele sejam todas as coisas eternamente. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. O papel da música na vida do cristão é fundamental.
No lugar de sacrificarmos animais para a expiação dos nossos pecados, como fizeram nossos irmãos no passado, hoje, como gratidão, cantamos para Deus. Não é artificial, mas orgânico, como fruto de um coração satisfeito no Senhor, um coração que reconhece a obra redentora de Cristo. Por isso, irmãos e irmãs, os convido a mais uma vez se juntar a nós, também nessa canção, acerca de um homem chamado Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Só em Jesus eu encontrei minha esperança, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abalará. Que grande amor em Cristo há, sem medo posso caminhar. Consolador, completa-me, em seu amor me apegarei. Só em Jesus eu encontrei homem divino Salvador, presente doce de amor, foi rejeitado pelos seus, naquela cruz se padeceu, justiça ele satisfez, não sofro mais condenação, por sua morte viverei. Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então nasceu, liberta, ressuscitou, vitorioso ressurgiu, do meu pecado redimiu, pois ele é meu e dele eu sou, pelo seu sangue me comprou.
Precioso Jesus, tem compaixão de nós, pecadores. Nos ajude, nós que não conseguimos discernir a mão direita da esquerda, para que então possamos viver uma vida que glorifica a Deus e então nos alegrarmos em Ti para sempre. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar? Eu quero chamar as crianças que venham à frente, todas as crianças, todas as crianças. Não, Gabi. Você não, Gabi. Todas as crianças. Quem mais? A Antonella. Pode vir então, Gabi. Pode vir. Quem mais? Tem mais? Não? Vamos orar pelas nossas crianças. Pai Santo, nós oramos agradecidos pela vida dos nossos pequenos, pedindo que o Senhor, ó Pai, os abençoe, fale aos seus corações, e que nesse tempo, Pai, eles sejam ministrados no precioso e santo Evangelho do Senhor. Obrigado por nos dar a oportunidade de tê-los, obrigado porque as portas estão se abrindo para que tenhamos mais e que façamos bom uso e desse tempo que temos tido com as crianças, e que possamos edificar a vida deles no poder e graça de Cristo Jesus. Amém e amém. As crianças podem ir. Os diáconos, por favor, deem um auxílio. Papais e mamães, fiquem tranquilos, que eles vão estar lá bem cuidados. Nós permanecemos aqui. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na epístola de Paulo à igreja de Éfeso, Efésios capítulo 4. Vamos abrir lá as nossas Bíblias. Efésios capítulo 4. Nós vamos do versículo 25 até o capítulo 5, verso 2. Efésios 4, a partir do 25 até o capítulo 5, verso 2. Abra, por favor, a sua Bíblia. Se você não tem uma versão da Bíblia aí com você, vai estar projetado, então você pode acompanhar. Diz assim, olha: exortações à santidade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Oremos. Pai Santo, nós agradecemos pela Tua palavra. Como é bom poder lê-la e como é bom poder aprender com ela. Eu peço que a exposição que aqui for feita seja fiel, seja, ó Pai, transformadora, que alimente o coração do Teu povo, a mente do Teu povo, e que ao aprendermos, Senhor, coloquemos em prática as verdades santas do Teu Evangelho. Pedimos transformação, coragem e graça, no nome de Cristo Jesus. Amém. Nós temos aqui um texto bem interessante para nós.
Essa sessão que eu acabei de ler para vocês é uma sessão prática da carta aos Efésios. Ou seja, Paulo discorreu sobre os princípios, tá? Ele trouxe o ensino, ele criou a base, a estrutura, lançou os fundamentos, tá certo? E, a partir daí, então, ele traz agora as questões práticas. Então, aprendemos o que é necessário para a vida cristã, aprendemos o que é necessário para agradar a Deus, o que Deus quer de nós. Agora, Paulo traz, então, como viver, como colocar isso em prática no cotidiano, né? Nas questões ordinárias da vida. E me chamou muita atenção esse texto, muito porque na última quarta-feira, no nosso estudo, na nossa devocional, eu falei a respeito de como nós podemos vencer a ira, né? Trouxe algumas questões ali na nossa devocional de como vencer a ira. Inclusive tivemos ótimos complementos, boas falas, bons questionamentos, o que me deixou extremamente contente. E aí, prosseguindo, eu tinha separado alguns textos, eu fui fazer a minha devocional posterior, e aí me veio esse texto, né? Irai-vos e não pequeis, e aí eu comecei a observar todas essas questões. E é interessante que Paulo traz essas orientações e chama o povo à prática, para que a igreja não seja só um campo teórico, também que a igreja não seja um lugar de hipócritas, que conhecem, que sabem, mas que não praticam. Que não seja aquele lugar onde se exige que faça, mas não se faz. E para isso é necessário que nós, então, cumpramos com os nossos compromissos. Então, Paulo traz aqui uma exortação, um chamado à prática, né? A questões práticas de virtudes para o exercício da vida cristã. E é interessante que ele exorta, então, os crentes a abandonarem certas atitudes, certas práticas. Não só a praticar questões, virtudes, ou colocar em prática questões positivas. Ele chama os crentes ao abandono. Já expliquei aqui, mas rapidamente volto a falar da dinâmica bíblica da conversão. Ou seja, nós devemos abandonar coisas ruins, práticas ruins, e assumirmos práticas boas, né? Nós não podemos parar no meio do caminho para vivermos, então, a plenitude da santidade. Paulo, então, está chamando, olha, abandonem determinadas questões. Essas questões, é interessante que Paulo dá o nome a elas, ele diz, olha, vocês precisam abandonar isto. Ele faz menção de 5 pecados aqui, que devem ser abandonados, né? E um chamado, então, à prática da virtude, né? Então, um chamado a colocar a virtude cristã, a praticar a virtude cristã. Então, a santidade, ela se dá pela prática. Ela também nos chama à prática, tá? Não é só saber, não é só conhecer, é praticar, né? E nós praticamos aonde? Aonde que essas virtudes, aonde esse exercício se dá? No convívio, no exercício de relacionamento de uns para com os outros. Então, Paulo apresenta essas questões no ambiente da igreja. Então, na nossa relação de uns para com os outros. E aqui já fica uma questão que eu não coloquei no esboço do sermão, não está aqui no meu croquis, mas eu preciso falar com você. Se você está cansado de se relacionar com as pessoas, se praticar o bem para o outro é pesado para você, é cansativo para você, se perdoar é um exercício deveras pesado para você, ao ponto de você pensar 2, 3 vezes para colocar em prática. Se você não gosta de convívio com as pessoas, se você olha para o lado, né, e você sente ojeriza, e eu estou falando para o lado não de maneira genérica, estou falando objetivamente. Se você agora olhar para o lado e você sentir ojeriza da pessoa que está ao seu lado, se você está olhando para mim e está sentindo ojeriza, eu vou dizer para você, você está muito longe de praticar a santidade cristã.
Porque a santidade cristã se dá no meio do povo, no convívio. Esses princípios se aplicam na nossa relação de uns para com os outros. Pastor, mas o fulano tem uma determinada crença, fulano fala isso, Beltrano fala aquilo. Olha, é muito complicado. Isso tudo são desculpas que nós damos para não colocarmos, não respondermos ou não vivermos verdadeiramente a vida cristã. Paulo diz, olha, vocês precisam colocar em prática, por meio do abandono, mas também assumindo, né, posturas positivas, tá? Posturas que glorificam a Deus. Então, as ordens negativas desse texto vêm balanceadas, elas vêm em contraponto com as ordens positivas. E cada ordem dada vem respaldada por um argumento de profundidade e verdade teológica. E eu quero trazê-los, então, para que você possa entender. Então, eu quero que você pare um pouco para prestar atenção no que eu vou te dizer, a respeito dessas exortações que Paulo, então, nos dá. Em primeiro lugar, Paulo fala sobre a mentira. Então, ele fala, olha, para que nós possamos viver a plenitude da vida cristã, para que nós possamos viver a santidade a qual Cristo nos chamou, aquela santidade pela qual Ele morreu na cruz, para que eu e você pudéssemos experimentar, é necessário que para que nós possamos experimentar e colocar em prática, nós abandonemos a mentira. Então ele diz, por isso, no 25, abandonai a mentira e cada um fale a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Então olha só, Paulo vai tratar de um pecado e ele já coloca, eu quero que vocês abandonem o erro e pratiquem a virtude aonde? Uns com os outros. Que vocês pratiquem no relacionamento de vocês. Para você entender, a mentira é a afirmação contrária aos fatos. Então existem fatos concretos, mas a mentira o quê? Ela afirma o contrário dos fatos. Então, nós temos aqui, ó, esse piso é claro. Aí vem a pessoa falando, não, esse piso é escuro. Então ela argumenta contra os fatos, né? Então é uma afirmação contrária, falada com o propósito de enganar. A mentira tem esse propósito, do engano, né? De dissuadir, de afastar as pessoas, de desorientá-las. A mentira abrange toda espécie de trapaças. Então todo trapaceiro é mentiroso. Todo aquele que quer viver trapaceando, que quer viver dando jeitinho, muito comum da nossa cultura, né? A cultura tupiniquim é recheada disso, de trapaças, de mentiras, né? Só que nós devemos lembrar o que João 8,44 diz. Que a mentira tem um pai. Quem é o pai da mentira? O diabo. Tá? E quando nós falamos a verdade, Deus está trabalhando em nós. Mas quando nós falamos a mentira, quando nós proferimos a mentira, quando algo mentiroso, enganoso sai da nossa boca, o diabo está agindo por nosso intermédio. Então, quando nós tentamos enganar alguém, quando nós tentamos praticar uma trapaça, nós estamos a serviço de Satanás. E deixa eu fazer aqui um adendo. Quando nós ensinamos errado, quando nós passamos valores e princípios que não são condizentes com a palavra de Deus, nós trapaceamos e mentimos e estamos a serviço do diabo. Por isso, nós vamos ver nas epístolas pastorais tanto cuidado e chamado severo e alerta severo contra os falsos mestres, que eram considerados mentirosos e agentes de Satanás. Os mentirosos, ou seja, aqueles que são controlados pela mentira, aqueles que vivem mentindo, não herdarão o reino de Deus. Isso está lá em Apocalipse 22, verso 15. Então, a mentira é um impeditivo. Aquele que vive na mentira, aquele que não quer despertar para a verdade, aquele que range os dentes contra a verdade, esses não herdarão o reino dos céus. Aqueles que falam a mentira, estes não herdarão o reino de Deus. E é interessante que esse é o primeiro pecado condenado na igreja primitiva. Se você olhar lá em Atos 5, os versos de 1 a 11, há uma história que é contada e que se opõe ao quê? À prática da mentira.
que se coloca contra a mentira. Porque a mentira destrói a comunhão da igreja, né? Ela cria confusão, como diz o apóstolo Paulo, né? E atrapalha a confiança, que é um dos pilares que edifica a igreja. Então nós devemos tomar cuidado com a mentira, tá? A falsidade subverte a comunhão, ao passo que a verdade fortalece a comunhão. Então, nós devemos combater e abandonar a mentira. Só que a igreja, ela não só existe aqui num domingo à noite, ou num domingo pela manhã. Nós somos filhos de Deus, nós somos povo de Deus por onde nós fomos. Então, em nenhum lugar, e nenhuma uma ação nossa, nós podemos admitir a mentira. Então o marido não pode mentir para a esposa não pode mentir para o marido, os filhos não podem mentir para os pais não podem mentir para os filhos. Não podemos mentir para o patrão, não podemos mentir para o empregado, não podemos mentir para a justiça. Nós somos filhos da verdade. E dentro da igreja principalmente, nós devemos combater. Por quê? Porque a mentira, ela subverte, ela causa divisão. E muitas vezes nós temos mentido. Eu estou afirmando isso, tá? Muitas vezes nós temos mentido. Quando estamos com o coração possuído de ódio por um irmão, mas chega, tudo bem. O tapinha nas costas muitas vezes é para encontrar o melhor lugar para enfiar o punhal. Nós mentimos quando dizemos que amamos os irmãos e chegamos em casa e proferimos todo tipo de maldição contra a vida dele. Nós mentimos quando dizemos amar ao Senhor, mas vivemos uma vida totalmente afastada dos seus princípios, da sua vontade. Quando nós dizemos que somos crentes, mas vivemos como gentios. Nós mentimos quando colocamos a culpa dos nossos erros, a culpa dos nossos tropeços na conta dos outros, não assumimos a responsabilidade. Então, isso tudo mostra que a mentira impera em nós. Qual é a ordem? Abandonem a mentira. E fale cada um a verdade com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. Mentimos até quando estamos mal e alguém chega, meu irmão, está tudo bem, posso te ajudar? Não, está tudo bem, mas você está arrebentado por dentro. Você diz o quê? Não, estou bem, você está mentindo. Mas eu tenho vergonha. Não. Você está mascarando a verdade, você está mentindo. Isso é mentira. Então nós devemos abandonar essa prática. E é interessante que quando nós lidamos com a mentira para nós é igual a glutonaria. Parece que nós achamos ela menor do que os outros pecados, né? Nós toleramos, mas mentirinha de vez em quando não tem problema. Lógico que tem. Lógico que tem. Tanto é que é dada a genealogia da mentira. A mentira é filha do diabo. Não a menospreze. Ela é altamente destruidora. Em segundo lugar, Paulo fala sobre a ira. Aí eu volto um pouco no que nós vimos na quarta, né? Quando sentirdes raiva, não pequeis. Eu peguei aqui uma outra versão, tá? E não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol, nem deis lugar ao diabo. A nossa versão, os versos 26 e 27, está assim, ó. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Nós vimos na quarta-feira, e eu repito aqui para aqueles que não estavam, há dois tipos de ira. A justa e a injusta. Tá? No 26 diz irai-vos. Está dizendo não irai-vos. Tá? Mas é uma ira injusta. Se você for ali no 31, está dizendo, longe de vós toda amargura, cólera e ira. Então há aquela que pode ter e a que não pode ter. Nós precisamos sentir uma raiva, uma ira justa. Tá? Por exemplo, a ira de Wilberforce contra a escravidão na Inglaterra é um exemplo de ira justa. Tá? A ira de Moisés contra a idolatria
do povo de Israel era um exemplo clássico de ira justa. A raiva de Lutero contra as indulgências, a ira dele se levantando contra as indulgências, é um dos mais claros exemplos, né, de uma prática justa da ira. Tá? E aí nós temos tantos outros exemplos, né? Dr. Luther King se levantando, né? E combatendo todo tipo de segregação, todo tipo de separação racial, né? Isso é uma ira, é uma manifestação justa. A raiva que Jesus teve no templo dos cambistas e da prática dos cambistas, né? É um exemplo de ira justa, é um princípio justo ali. E se Deus odeia o pecado, se Deus tem ira contra o pecado, qual deve ser a nossa postura como filhos de Deus? Nós devemos também odiar o pecado, sentir ira contra ele, né? Então, se aquilo que é mal desperta a sua raiva, né, a raiva de Deus, também deve despertar a nossa ira. Então, isso é uma ira justificada, tá? Mas Paulo coloca aqui algumas questões interessantes. Todas essas iras que eu coloquei aqui, elas são justas. Mas Paulo fala, ela só deve ser praticada, ela só deve, né, vir a ser exercida dentro de princípios muito claros. Então, Paulo qualifica a sua expressão permissiva ali, né, o de sentir raiva, colocando 3 questões, ou 3 impeditivos, ou 3 questões negativas que devem nos levar a pensar sobre as nossas iras. E aí foi aquilo que eu coloquei no vídeo, se você assistiu lá no grupo, você vai saber. Ele diz, irai-vos, então você pode irar, mas não pequeis. Então, nós devemos nos assegurar de que a nossa raiva esteja livre de orgulho, despeito, malícia ou espírito de vingança. Nós temos que estar certos de que, ao irarmos, nós não iremos pecar. Então, se você não está muito seguro de que você consegue irar sem pecar, o que você deve fazer? Refrear a ira. Você não deve alimentá-la. Então, se você pecou ao estar irado, a sua ira não produz a justiça de Deus. A sua ira não agrada a Deus. Paulo diz ainda, irai-vos, porém não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Então, Paulo não está permitindo a você ficar com raiva durante um dia. Ele está exortando a não armazenar a raiva, a ira no seu coração. Pois, se isso acontecer, ela pode virar raiz de amargura. Então, tem gente que vai acumulando ira, raiva no seu coração, né? Vai deixando aquilo perdurar. Se isso acontecer, é muito certo que você vai azedar. E isso não agrada a Deus. Isso não condiz com a vontade de Deus. E ele diz, irai-vos, mas vocês não devem dar lugar ao diabo. Isso é sério. Tem gente que, ao manifestar ira, cria um ambiente propício para o diabo fazer bagunça, né? Então, e nós sabemos, né, por vermos as escrituras, uma das práticas do diabo é ficar espreitando pessoas. E se ele pega alguém zangado, com a cabeça tumultuada, o coração amargurado, ele vai tirar proveito da situação, como fez com Caim. Mas como nós vimos hoje na IBD, a culpa é do diabo? Não. Nós devemos trabalhar o nosso coração. Nós devemos tirar do nosso coração todo tipo de raiz de amargura. Então, nós não devemos dar lugar ao diabo. Se nós não vivemos uma vida santa, nós seremos, sim, instrumentos de Satanás. E veja bem, como eu falei na quarta-feira, eu volto a repetir. Tem muita gente que é instrumento do diabo, tendo uma casca extremamente piedosa. Inclusive é instrumento do diabo com uma risadinha no rosto, né? Com uma expressão contrita. Pedro foi exortado a não ser boca do diabo depois de ter feito talvez a maior e mais bela de todas as confissões das Escrituras. Então tem muita gente que tem aquela casquinha de crente, mas é um instrumento aguçado, afiado do diabo.
e tem dado lugar a ele. Então, cuidado, tá? Cuidado. Tem um autor que eu gosto bastante, já li alguns livros dele, inclusive o que eu estou citando aqui, que é o Jay Adams. O Jay Adams é um autor que fala muito sobre aconselhamento bíblico e ensinamento bíblico. Ele tem um livro, inclusive eu tenho esse livro, chamado Conselheiro Capaz. Ele tem o Conselheiro Eficaz e o Conselheiro Capaz. Tem os dois. E ele fala sobre duas maneiras erradas de lidar com a raiva. Tá? A primeira delas é a ventilação da raiva. Há pessoas que são explosivas, que atiram estilhaços para todos os lados, ferindo as pessoas com seu destempero emocional. Então tem gente que, ao ficar irado, ele gosta de massacrar o outro, de maltratar o outro, de fazer com que o outro sinta a sua dor por meio da manifestação da sua raiva. É um sujeito cheio de justiça própria, de vontade própria. Então ele quer diminuir o outro, ele quer fazer com que o outro sinta-se mal. Então, isso é um jeito errado de lidar com a raiva. A segunda, maneira errada de lidar com a raiva é o congelamento dela. Tá? Então, o Jay Adams fala que o indivíduo que congela a raiva é aquele que não a joga para fora, mas para dentro. O resultado disso é o que? A amargura. Tá? A solução para o congelamento da raiva, para que você não fique amargurado, é o quê? O perdão. É você perdoar, é você lidar com ela. Então você vai ter que tratar isso, você vai ter que chegar à pessoa, você vai ter que conversar com ela, você vai ter que se relacionar. Então não tem santidade se isso não acontecer. Não tem vida cristã se isso não acontecer. Né? Então, o Hernandes Dias Lopes diz aqui que é como espremer o pus de uma ferida. Tá? Para você tirar aquilo que está trazendo dor, aquilo que está gerando toda uma infecção, tratar, limpar, fazer a asepsia da alma. Uma limpeza da mente, para que você possa viver a plenitude da vida cristã. Estava estudando um pouco e me deparei com uma frase de Horácio. Horácio é um filósofo, um poeta da era grega, tá? Ali naquele período, ali, provavelmente uns 100 anos antes de Cristo. E Horácio diz assim, a ira é uma forma temporária de insanidade. Então, quando nós estamos possuídos por ira, na realidade nós estamos agindo de maneira insana, louca. Né? Nós perdemos a capacidade de pensar, de agir, de fazer aquilo, de oferecer a Deus o nosso culto racional. Né? Aquele que agrada ao Senhor. Uma historinha aqui para você gravar na sua mente. Né? Uma mulher tentou justificar o seu mau humor dizendo: na hora eu estouro, mas depois passa. Ao que um homem respondeu: isso é igual a um revólver. Depois que dispara, vê o estrago que ele deixa para trás. Então, tem muita gente tentando justificar. Não, depois passa, mas depois que você matou, depois que você feriu, depois que você magoou, é difícil de consertar. Então, nós devemos tomar cuidado com a nossa ira. Tá? Ainda pensando um pouco aqui nos filósofos, Aristóteles diz assim, olha, qualquer um pode se irar, mas irar-se com a pessoa certa, na medida certa, no momento certo, com o propósito certo, da maneira certa, e nós sabemos que isso não é fácil. Então, nós devemos pensar duas vezes antes de dar lugar à ira. Por isso que Salomão, tão sabiamente, lá em Provérbios 15, verso 1, diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, nós devemos tomar cuidado. E Paulo fala que nós devemos, para viver uma vida santa, segundo a vontade de Deus, para vivermos o propósito do Senhor, não podemos dar lugar à ira. Né? Terceiro, Paulo fala sobre o roubo. O verso 28, aquele que roubava não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha com que repartir, para que tenha o que repartir com quem está passando necessidade. Então aqui nós temos algumas questões interessantes, inclusive para nos dar luz e nos fazer pensar sobre as nossas posições sociais, as nossas posições econômicas, né, econômicas sociais, que norteiam os nossos ideais políticos, as nossas paixões políticas, né? Nós vemos aqui que Deus estabelece o direito à propriedade privada, tá?
Então, cai por terra toda a ideia de que tudo pertence a todos. Não, cada um pode possuir o que é seu, isso não é errado, tá? De maneira nenhuma é errada. Então, toda aquela ideia de que tudo é de todos, né? Tudo pertence a todo mundo, isso não existe, tá? Deus estabelece o direito à propriedade, cada um pode ter o seu, tá? E, com isso, nós somos chamados a trabalhar. Ao contrário do que alguns pensadores dizem, tem um famoso vídeo que roda pela internet de uma socióloga que diz que o roubo é justificável, né? Como a pessoa ela é vítima da sociedade e é implantado na pessoa um desejo e ele não pode satisfazer o seu desejo, então é justo que, para que ele tenha o que ele quer, ele vá e roube. Isso é uma das coisas mais nefastas. E isso é tratado como ciência, tá? E deixa eu te falar uma coisa. Há outras ciências que são tidas como puras, que derivam seus pensamentos dessas idiotices. Tá? Idiotice aqui bem do termo grego, sabe? Idiotice ligado a toda a incapacidade de pensar e a todo pensamento errado. Então tem muito pensamento aí que a gente, nossa, isso é muito bom, não sei o quê. Não, que deriva suas ideias dessas questões. Paulo diz, não, você não pode roubar. Tá? Então, da mesma forma que mentir é pecado, roubar também é. E da mesma forma que a mentira está ligado ao diabo, o roubo também está. Tá? O diabo gosta dos ladrões, né? Então, nós devemos tomar cuidado com isso. E não basta ao desonesto parar de furtar, tá? Paulo dá mais 2 ordens. Ele deve trabalhar para o seu sustento, para o sustento próprio, e trabalhar para ajudar os outros. Essa é a dinâmica de justiça social cristã. Não é criar uma máquina, tá? Que traga de todo mundo e para suprir a necessidade de pessoas que às vezes nem querem ser ajudadas. O que está dizendo aqui, olha, nós como cristãos, verdadeiros cristãos, devemos trabalhar. Ao trabalhar, Deus nos permitirá, nos sustentará e cuidará de nós. E nos dará condições de termos aquilo que Ele nos permite e nos fará prosperar para que nós possamos ajudar os outros. É triste ver o crente querendo que o Estado ajude e ele fica ali de braço cruzado. Essa não é a verdade bíblica. O crente deve socorrer os necessitados, ajudá-los, né? Não nessa ideia assistencialista que nós temos, tá? O viés aqui não é assistencialista nem socialista. O viés aqui é realmente de abençoar, de cuidar, de suprir a necessidade do irmão, de fortalecê-lo, como a gente conhece dentro da cultura, inclusive, do Israel antigo e de outras sociedades. Então, mas Deus nos abençoa para que nós tenhamos o que precisamos, dentro da vontade dEle, e possamos prestar socorro, porque isso tributa a glória que lhe é devida. Lembra da história do bom samaritano? Tá? Então, ao invés de ser um parasita da sociedade, o crente é sempre um benfeitor. Ele sempre pratica a virtude. E nunca é um parasita. Tá? Esse era um dos princípios adotados por Calvino no governo de Genebra. Tão criticado, duramente criticado, pelo pensamento que vem depois. Tá? Muito duramente criticado. Calvino trabalhou muito essa ideia no governo de Genebra. Tanto que uma das coisas que ele fez foi fazer uma limpa pública. Isso foi duramente criticado. Tá? Ao mesmo tempo que também foi elogiado e admirado por tantos outros. Né? Então, o crente é esse ser que produz. Esse ser que abençoa, que não tem medo do trabalho, que não tem medo de prosperar, que não tem medo de abençoar a vida dos outros. Mas o crente não é avarento. Ele é abençoador, generoso. Ele cuida, né? De maneira que ao seu redor não haja aqueles que passem por necessidade, né? Então, o Francis Fox tem razão quando diz que a motivação cristã para gastar e para ganhar, né, não é ter o suficiente somente para si e para os seus. Vai além disso.
né? É ter talvez para o seu conforto e luxo, isso não tem problema, né? Desde que não te torne avarento e se afaste de Deus, mas ter também para ajudar os necessitados, abençoar a vida dos outros. Então, além de não ser um parasita social, ele é alguém que promove o crescimento dos outros. O crente verdadeiro não tem medo de dinheiro, tanto porque ele não ama o dinheiro. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Ele usa o dinheiro que tem para a glória de Deus, para o louvor e honra do nome do Senhor, né? Então, para o cristão verdadeiro, a ideia do trabalho, ela tem um lugar elevado. O cristão gosta de trabalhar, ele vê bênção em trabalhar, ele vê bênção em produzir, né? Ele vê bênção a partir do seu esforço e do cuidado que Deus traz, ele ter para si abençoar a vida do outro. O crente não é preguiçoso, ele já teve com a formiga, ele aprendeu, e ele então é alguém que não é egoísta, ele é dadivoso, ele é generoso, tá? E entende que Deus irá suprir todas as suas necessidades, e às vezes permitirá que por meio dele a necessidade de outros também seja suprida. E é interessante que isso está ligado a um viver piedoso, a um viver santo. Está percebendo que aqui são coisas comuns? Às vezes a gente trabalha a ideia de santidade, algo muito longe da realidade. Não. Paulo está tratando de coisas, de questões normais, onde na vida cotidiana, no teu trabalho, na tua relação uns com os outros. É aí que nós vamos mostrar a nossa vida cristã. Em quarto lugar, Paulo fala das palavras torpes. Tá? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fosse selados para o dia da redenção. Então é interessante aqui também, né, o uso da nossa boca. A boca fala do que está cheio o coração. Então, o uso das nossas palavras, né? E a dinâmica aqui é bem interessante. Paulo passa do uso das mãos, do uso das mãos para o trabalho, para o uso da boca, né? E ele usa um termo aqui bem interessante, que é sapros, né? É daí que vem o termo torpe. E sapros é a palavra que se emprega para árvores e frutos podres e para peixes podres, né? Que são repugnantes, são odiosos. A palavra torpe é o tipo de palavra que prejudica aqueles que ouvem, que não edifica, que não transforma nada. Então, a palavra torpe vai muito além de palavrão, tá, gente? Tem muito crente que não fala palavrão, mas sai cada asneira da boca dos crentes. Cada asneira, cada coisa que não edifica, cada coisa que não aproveita para nada. Mas eu não falei palavrão. Mas tem cada ideia que sai da boca do crente, que só o sangue de Jesus, né? Então, um cristão não pode ser boca suja, mas ele também não pode ser honesto a falar qualquer tipo de bobeira, qualquer tipo de besteira. E quando você vai conversar com um descrente no mundo, tá? Quando você vai evangelizar um descrente no mundo, tá? Principalmente os que têm um pouquinho mais de estudo, uma das coisas que eles mais dizem é a respeito das besteiras que os crentes falam. Inclusive, tendo muitos crentes por ignorantes, por estúpidos, por burros, porque falam cada tipo de coisa, fazem cada tipo de afirmação. Então nós devemos tomar cuidado, tá? Aqui fala do palavrão, sim, cuidado, boquinha, com o que fala, né? Com sabão, lembra da musiquinha? Lavo meu pezinho, lavo meu olhinho, lavo minha mão, lavo minha boquinha, né? Lavo tudo. Então cuidado, não pode realmente falar palavrão, tem que usar a boca para, não pode sair palavra suja, mas vai além disso, tá? Vai além disso. Então você tem que alimentar o teu coração com coisa boa. E hoje, numa dinâmica cada vez mais tecnológica, cada vez mais virtual da comunicação, inclusive, cuidado com o que tecla, tá? Cuidado. Então, nós devemos tomar muito cuidado com isso, tá? Então, nós devemos entender que quando nós somos convertidos a Cristo,
tá? O coração muda e a boca também muda. A boca fala do que está cheio, o coração, tá? Então muda também, tá? Então um cristão tem que tomar cuidado com isso. E aí nós vemos que a nossa comunicação, à luz do texto, ela tem que ser positiva, tá? Ela tem que ser boa, uma comunicação boa, edificante, necessária. Tem muita gente falando coisas desnecessárias, tá? E isso, hoje, a internet tem dado voz aos imbecis, falado muita coisa desnecessária, né? E tem que ser uma comunicação que transmite graça aos que ouvem, transmite graça aos que leem, tá? Por quê? Porque isso vai refletir o que está dentro de nós. Se nós somos santos, a nossa comunicação vai expressar essa santidade, tá? Então, a nossa língua, ela pode ser uma fonte de vida ou um instrumento de morte. Tiago fala isso, né? A gente tomar cuidado com a língua. Então, podemos animar as pessoas ou destruí-las com a nossa língua. E é interessante que Paulo fala aqui que, para a gente tomar cuidado com isso, porque isso pode entristecer o espírito. E mais uma vez eu falo, não é só o palavrão que entristece o espírito, não. Quando você fala asneira, quando você fala coisa que não tem nexo, quando você mente achando que você está falando, você está entristecendo o espírito. Tá? Quando você tem a oportunidade, diante de um não crente, diante de um nécio, diante de um ateu, de falar a verdade para ele, e você vai falar todo tipo de outra coisa, você vai fazer sua defesa religiosa, as suas questões dogmáticas, e não fala de Cristo, você não está usando a sua boca da maneira certa, as suas palavras são torpes, porque você está apontando para o que te agrada e não para Cristo. Caiu na frente de um não crente, teve oportunidade, sapeca o evangelho nele, mas ele não quer ouvir. Talvez você não vai ter outra oportunidade, e vai chegar o dia que o Senhor vai te cobrar, lembra? Mas ele não queria ouvir. Mas quem falou que está condicionado ao que se quer ouvir? Você falou um tanto de coisa que não edificava, o que precisava não foi dito. Então, cuidado. Às vezes aquilo, mas eu falei do tempo, eu falei da conjunção astral, eu falei sobre Júpiter passando ao lado de Marte, tratando daqueles que são de Capricórnio. Palavra torpe. Se você não falou de Jesus Cristo, se você não falou daquele que foi pregado na cruz e foi ressurreto dentre os mortos, as suas palavras não serviram para nada. Não prestaram para nada. Então, cuidado, tá? Cuidado que isso entristece o espírito. Tem muito crente também que... hoje o Vitor falou uma coisa pela manhã, depois eu fiquei pensando, já estava com o sermão pronto, fiquei pensando, né? Nós estávamos falando sobre Davi, e é interessante que ali naquele momento de queda, você não ouve Davi falar de Deus, nada de Deus. Tem crente que fala de tudo, menos de Cristo. Tem crente que é versado em política, crente que é versado em economia, crente que é versado em futebol, crente que é versado... Mas de Cristo não fala nada. Isso mostra a intimidade que ele tem e aquilo que lhe agrada, né? Então, cuidado, isso pode ser palavra torpe. Em quinto lugar, Paulo fala sobre a amargura, tá? Então nós devemos abandonar também a amargura. Então toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmias sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Então Paulo lista aqui 6 atitudes pecaminosas que nós devemos abandonar no nosso relacionamento. Primeiro, a amargura, tá? Então, amargura aqui é priquia, tá? E o que é priquia? Refere-se a um espírito azedo. Eu já falei aqui dos crentes que foram batizados no suco de limão, né? Tem crente que foi batizado no suco de limão. Eu tenho plena convicção disso, porque o sujeito é azedo, né? Nada tá bom, tudo é reclamação. Tem crente que você vai conversar com o crente, é só reclamação, nada presta. Agora, quer me deixar com o figo, falar igual o caipira, com o figo azedo? É quando você vem falar para mim mal do irmão. Tem crente que o irmão não presta. Isso mostra o que é amargura. É aquela pessoa com a conversa azeda, um espírito ressentido, e que se recusa a reconciliar. Paulo fala, isso tem que acabar. Cólera, né?
Só antes de passar para a cólera aqui, mais uma coisa que eu anotei, né? O amargurado é aquele que vive em estado irritadiço de mente, né? Aquele estado que mantém o homem numa perpétua animosidade. Você vai conversar com a pessoa, parece que só quer guerra, só quer confusão, sabe? Aquela pessoa beligerante, que tudo, ela deixa aquela poeira sempre levantada, vive bufando, sabe? Tem crente que parece boi bravo. Eu estou aproveitando que não está gravando, eu posso fazer tudo, não vai virar meme, né? Tem crente que tem assim. Só tem opinião dura. É aquela pessoa descaridosa acerca do ser humano, acerca do próximo. Nunca tem um bom comentário para fazer do próximo, né? Você viu fulana lá na igreja? Eu vi, você viu como que ela está gorda? Você viu a roupa dela? Meu Deus, que cafona. Aí começa, né? Aquela coisa. É assim. O exemplo é para você, é realmente para você dar uma risada, mas você sabe que a gente faz bem pior. Né? Cuidado. Cuidado. Tudo que o pastor diz, nada presta. Tudo que o presbítero fala, nada presta. Nada que, né? Nada de bom, nada, né? Aquela pessoa só tem coisa ruim, é azedo mesmo, né? Não consegue se relacionar com os outros, é irritadiço, repulsivo. Já viu que tem aquelas pessoas que você não consegue ficar perto da pessoa? Você tenta, mas... E o pior é que quem se culpa é quem tenta, não quem é irritadiço, já percebeu? A gente tem que tomar cuidado. Cólera. Timos define cólera, né? Traz a ideia de uma fúria apaixonada, né? Aquele fervo que dá sobe, que enche as veias do pescoço, tá? Então, Paulo fala, acaba com isso, não pode. Ira, tá? Que vem do termo orgue, tem a ver com uma hostilidade mais firme, sombria, ou seja, né, uma ira mais profunda, mais destruidora. Gritaria. Krauge define gritaria, né? Descreve as pessoas que erguem a voz numa altercação mais profunda, começam a gritar e até berrar umas com as outras. É aquela que tenta ganhar no grito, né? Tenta ganhar no grito. É diferente. Os descendentes de italiano vão saber do que eu estou falando. É diferente daquele costume que a gente tem, né? Quem é descendente de italiano sabe do que eu estou falando. Fala com a mão, né? Então, fala com a mão, usa muito, e fala, né? Se vocês verem a minha família reunida, vocês vão entender o que é isso, né? O pessoal lá tem são os famosos gritândio, né? Berrândio, né? É a turma assim, isso vem com a cultura. Isso se estende pela família toda. Vocês vão na festa dos capelares, vocês vão ver o que é. É gritando, e aí, né, aquela coiseira. Tudo bem, isso é uma questão até cultural. E é engraçado que a gente chega falando baixo, daqui a pouco já está no meio do forfé lá. Todo mundo gritando, né? O sangue ferve ali. Mas não é isso. É aquela pessoa que quer ganhar no grito, aquela pessoa que tudo é gritando, tudo é intimidando, sabe? Afaste-se disso. Afaste-se, tá? Isso não é bom. A blasfêmia, tá? Blasfêmia, que é do grego blasfemia, né? Quer dizer falar mal dos outros, especialmente pelas costas, difamando e destruindo a reputação das pessoas. Isso é bem demoníaco, né? Você ficar difamando, falando mal pelas costas, é uma falta de lealdade, uma falta de amor. Eu vou confessar algo para vocês, vou expor meu coração. Esse é um dos meus maiores medos e uma das coisas que mais me incomodam. Porque isso tira o teu direito de defesa. Quando você é assunto sem que você saiba. Porque às vezes, e na maioria das vezes isso acontece alicerçado em mentiras, invejas, insatisfações. E é uma das coisas mais horríveis que tem. É demoníaca mesmo. Está ligado àquela sétima coisa que Deus odeia. Por quê? Porque causa divisão entre os irmãos. Tá? E não se engane. Você já praticou isso.
Não se engane. É uma das coisas que a gente mais gosta. A gente ainda brincou, acho que foi na quarta-feira. Acho que eu estava brincando, não sei com quem. Eu falei, é aquela pessoa que fala assim, não, eu não estou falando mal. Só estou fazendo um comentário. Eu não estou falando mal, eu só estou falando a verdade. Não é fofoca, eu estou falando a verdade. E aí vai, tá? Cuidado. Isso é odioso aos olhos do Senhor. E a malícia, que vem da palavra, vem do termo kakia, que quer dizer má vontade, incluindo o desejar, o tramar mal contra as pessoas, né? O desejar que as pessoas se deem mal. Como isso é feio também, né? Como isso é feio. A gente desejar que os outros se deem mal. Uma das belezas, uma das coisas mais legais que tem é você ver o teu próximo, teu irmão, aquela pessoa que você ama, se dando bem, prosperando, crescendo, né? Isso é maravilhoso. Eu amo ver pessoas se dando bem. Eu gosto de ambiente virtuoso. Porque no ambiente virtuoso eu tenho a possibilidade de crescer também. Ruim é você se dar bem no ambiente ruim. Agora, quando as coisas... E esse é um dos problemas do Brasil, tá? O Brasil perpetua a desgraça. Ele perpetua a desgraça. Nós vemos na nossa imprensa, nós vemos isso na nossa maneira de lidar com as pessoas. Nós não gostamos do ambiente virtuoso. Eu já falei isso aqui. A pessoa começa a se dar bem, já falei, está roubando. Passou, colou. E se não colou, é CDF, a gente começa a depreciar. A gente tem que parar com isso. E Paulo fala que isso tudo atrapalha o viver santo. Isso tudo nos afasta de Deus. Isso tudo nos faz improdutivos no relacionamento uns com os outros. E não nos deixa cumprir a lei do Senhor, que é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E o duro, sabe o que é? Que muitas vezes a gente vê isso acontecendo nos relacionamentos mais íntimos. Marido desejando que a esposa se dê mal, que a sogra se dê mal. Não pode desejar mal da sogra, né? Eu me lembro uma vez, minha mãe conversando com a Simone, ela falou assim, nossa, eu gosto de conversar com você. Você não fica com aquelas piadinhas de sogra, né? Você não fica falando que sogra é mal, porque sogra não é ruim, sogra é boa, né? Aí a Simone, é verdade, né? Dando aquela alisada na sogra, fazer, né? Aquela coisa, né? Casou comigo, veio com a sogra junto, não tem o que fazer, eu só lamento por ela, mas tudo bem, né? Mas não, a gente não deseja que os outros se deem mal. Nós queremos que os nossos irmãos se deem bem, porque senão nós não estamos vivendo a vida que agrada ao Senhor. Então, vocês perceberam que o chamado para a prática são nas coisas cotidianas, em coisas que às vezes nós não observamos, mas que estão nos afastando do Senhor. E que nós devemos observar, porque senão nós não seremos agradáveis a Deus, nós não expressaremos, nós não tributaremos a Deus a glória que lhe é devida. E para que aquilo que nós acabamos de ver seja colocado em prática, eu quero trazer aqui para você 3 lições, rapidamente. A primeira, tá? 3 princípios aqui. O primeiro, santificar a mente e o coração. Para que você possa colocar essas questões em prática, para que você não possa, para que você não caia nas ciladas, para que você não seja instrumento de Satanás, para que você abençoe o seu irmão, você precisa santificar a sua mente e o seu coração. Porque se a sua mente e o seu coração não estiverem tomados de Cristo, de bons sentimentos, de toda a virtude cristã, você não vai conseguir colocar essas coisas em prática. Essa é a santificação interior. Nós devemos santificar os nossos pensamentos, nós devemos santificar os nossos sentimentos, as nossas emoções, de maneira que nós possamos ter dentro de nós um ambiente virtuoso, onde Cristo atue, o Espírito fale. A bênção de Deus se manifeste. Tem crente com a mente poluída, com o coração tomado de toda amargura. Isso não é bom. Santifica. Então confessa pecados, renuncia a erros, para de municiar a tua mente com coisas ruins. Afaste-se daquilo que está perturbando a tua mente e teu coração. Santifica o teu interior. Confessa pecados, lança sobre o Senhor todo o mal que está sobre você, limpa o teu interior. Então, afaste de tudo que te faz cair, afaste da pornografia, afaste daquilo que nutre dentro de avareza,
Afaste de tudo aquilo que nutre ira dentro de você, cólera dentro de você, inveja no seu coração. Afaste de tudo isso. Isso não tem sido bom para nenhum de nós. Santifica o teu interior. Em segundo lugar, para que coloquemos isso em prática, é necessário pensar e agir como um genuíno cristão, como um verdadeiro cristão. Então, santificado na mente e do coração, eu passo a ter pensamentos virtuosos, eu passo a não tramar o mal, mas a pensar o bem, a buscar agir da maneira correta, como um cristão verdadeiro. Eu já falei para vocês, cuidado com as ações, mas antes de você cuidar das suas ações, cuidado com a gênese dela, aonde ela nasce, e as más ações nascem de maus pensamentos. Então pense e haja como um cristão genuíno. O problema é que nós estamos pensando como mundanos, estamos pensando como gentios, nos preocupando com coisas que os gentios se preocupam, buscando coisas que os mundanos buscam, a nos alimentando com coisas que os mundanos se alimentam. Então, pense e atue como um cristão genuíno, ou seja, santifique o teu exterior. Ações santas, transformadoras, abençoadoras, que levam a glória de Deus ao mundo visível. E terceiro, obedeça com piedade à lei de Deus em Cristo. Nós temos aqui nesse texto princípios da lei, e nós somos chamados a obedecer. Qual é o alfabeto do crente? Aí a gente lembra das aulas de escola bíblica lá quando criança. Qual é o alfabeto do crente? Obedecer. O crente deve ser obediente. O problema é que há hoje um espírito de rebeldia. Hoje o que eu digo é força de expressão, porque isso sempre acompanhou. Se não houvesse, Eva não tinha comido do fruto, Adão não tinha acompanhado. O Senhor não precisaria ter enviado o manifesto dilúvio. Nós devemos obedecer. O problema é que nós estamos muitas vezes afastados desse princípio, né? Nós queremos tomar as rédeas das mãos, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, não queremos ser obedientes. Esses dias eu estava conversando com um colega, e nós estávamos falando da prática de muitos pastores hoje. E o contexto era pastor presbiteriano. Então o cara quer ser pastor presbiteriano. Então, se você não sabe, eu vou falar rapidamente para você. Então a gente se candidata, né? Deveria seguir o caminho correto. A igreja é quem testifica a vocação do pastor. Ele trabalha, a igreja vê, reconhece nele, ele se torna um aspirante, é enviado ao presbitério, o presbitério o envia para o seminário, ele é preparado academicamente, tá? Isso não é tudo, porque tem muito pastor excelente na academia e péssimo na piedade, não ora, não jejua, não lê a Bíblia, não ama os irmãos, não cumpre com o seu papel. É ótimo, você pega ali a apostila, o cara domina. Mas vai ser daquele que vai chegar no último dia, o Senhor vai falar, vai lá estudar que eu não te conheço. Vai lá mais um pouco. Fica lá estudando com o capeta porque eu não sei quem você é. Aí ele vai, aprende tudo. Aí o que acontece? Ele volta. E ele passa por um período probatório, chamado de licenciatura, que pode durar de 1 a 3 anos. Tá? Aí, cara, agrada a turma ali, faz aquele trabalho bonito. Vamos ordená-lo. Vamos ordená-lo. Só que a ordenação, ela consiste, muitos concílios, muitos presbitérios abandonaram isso, tá? O que é lastimável. Ela consiste em juramentos. Então o pastor, para se tornar pastor, ele tem que fazer juramentos. E aí ele jura ali solenemente, tá? Ser fiel ao Senhor, amar a igreja, ser fiel às escrituras, subscreve-se aos símbolos de fé da igreja presbiteriana, que são os símbolos de Westminster. Beleza. Daqui a pouco está o cara grudado no reteté, fazendo todo tipo de coisa. Mas a igreja mudou. Mentiroso, salafrário. Então, ele não obedece aquilo o qual ele jurou. Agora, se assim acontece em quem deveria ser exemplo, agora, não vai haver justificativa, o pastor mentiu, eu vou mentir também, não.
Porque é engraçado, né? A gente só se justifica quando a gente... eu menti porque o pastor... Mas o pastor está sendo fiel. Estou sendo fiel também. Não, você está sendo fiel porque você é crente, não porque o pastor é fiel. Porque você é um cristão transformado. Louvado seja Deus por isso. Agora, quando a gente promete e não obedece, quando nós temos um mandato e não obedecemos, o que acontece? Cristo não é honrado nisso. Então, nós devemos ser obedientes. Eu sempre gosto de usar o exemplo dos pastores, para você não falar assim, o pastor ficou lá apontando o dedo para mim, não. Eu sei da minha responsabilidade, mas você tem que saber da sua. E você tem que obedecer ao Senhor, cumprindo o mandato dele, amando a Deus e ao próximo no padrão das Escrituras, no padrão bíblico. Você tem que amar a Deus. Você ama a Deus sendo obediente. Vós sois meus amigos se vocês fazem o que eu vos mando. E o que eu vos mando? Que vocês me amem acima de todas as coisas, e que você ame o seu próximo como você ame a você mesmo. Mas eu não me amo, eu tenho baixa autoestima. É mentira isso daí. Você se ama sim. É que inventaram a conversinha. Mas você se ama. Tanto que se ama que fica chamando atenção muitas vezes. Ou a Bíblia mente. Eu não tenho amor por mim. O Senhor falou que é para nós nos amarmos como nós, amarmos o outro como nós amamos a nós. Então nós temos amor sim. Mas olha, fizeram estudão. Fica com a Bíblia. Para de buscar correr atrás do vento. E seja obediente às Escrituras. Obedece. Faz o que Deus te manda. E vai dar tudo bem. Se nós fizermos isso, Deus vai ser glorificado, Ele se agradará de nós. Nós tributaremos a glória que lhe é devida. A bênção dEle vai vir sobre nós. O nosso coração se alegrará. O coração de Deus alegrará. O Espírito do Senhor ficará contente. Nós não o aborreceremos. E cumpriremos com a sua vontade, que é o que nós queremos. Nós queremos que o nosso Deus seja glorificado. Caminhemos assim. Façamos isso. Porque essa é a nossa obrigação. Isso deve ser o nosso querer. Em nome de Cristo Jesus. Então, para você viver segundo a vontade de Deus, abandone todo esse erro. Assuma essas virtudes. Santifica sua mente e seu coração. Pense e haja como um cristão verdadeiro. Obedeça aos padrões das Escrituras. Abandone os padrões do mundo. Abandone as verdades do mundo. Assuma. Pastor, mas o mundo vai me odiar. Não importa. Bem-aventurado sois se o mundo te odiar por conta disso. Faça o que agrada a Deus. E Ele se agradará de você. Ele abençoará a sua vida. Em seu Filho Jesus. Amém? Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Oremos? Pai querido, nós te agradecemos. Pedimos que o Senhor nos ajude, Pai. A caminhada não é fácil, as lutas não são fáceis, mas nós sabemos que o Senhor nos dá força. Que pratiquemos, que coloquemos em prática aquilo que te agrada. E que o nosso viver te exalte, ó Pai. Que sejamos santos como o Senhor é santo. E que possamos constituir uma igreja verdadeira, uma igreja abençoadora, um povo, ó Pai, unido em Ti e que Te bendiz. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, fortalece-nos nas nossas debilidades e que nós coloquemos em prática. Tenhamos, ó Pai, a hombridade e a retidão para cumprirmos aquilo que Te agrada, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Deixa eu dar alguns rápidos avisos e aí eu quero terminar. Peço que você preste bastante atenção, tá? Essa semana nós teremos as nossas programações. Amanhã temos os homens às 8 da noite. Terça-feira, as mulheres a partir das 2h30. Quarta-feira, nosso estudo bíblico às 19h30. Sexta-feira, reunião de oração às 19h30. Sábado, o encontro dos nossos adolescentes, da nossa UPA. Também dos jovens, dos adolescentes 7h30 ou 7? 5 da tarde, então no sábado, os adolescentes, tá? E a nossa programação. Semana que vem teremos EBD normalmente, culto normalmente. Eu quero convidar você a participar. Então, preste atenção nisso. Também eu peço que você se atente, porque a ceia do próximo mês, em março, ao invés de ser no dia 3, preste atenção nesse aviso. A ceia, ao invés de ser no dia 3, será no dia 10, tá bom? Que é o segundo domingo, excepcionalmente, só é em março. Então, atente-se para isso, vai ser no dia 10, tá bom? Mais algum aviso, Dani? Eu quero
antes de agradecer aos nossos visitantes, né, que são muito bem-vindos, Deus abençoe, eu quero agradecer aqui, fazer um agradecimento aos irmãos e irmãs. De maneira bem tranquila, nada organizado, nós temos tido na igreja uma rede, né, de apoio aí, onde os irmãos e irmãs têm oferecido carona, né, carona aos adolescentes, carona a irmãos e irmãs que moram longe, que não podem vir à igreja. E eu quero dizer para você o seguinte, olha, que Deus te abençoe grandemente por isso, tá? Obrigado por você estar observando isso, você está dando carona para os irmãos, você está fazendo esse serviço. Eu sei que às vezes você tem que sair da tua rota, sei que às vezes gasta um pouco mais de combustível, mas deixa eu te dizer uma coisa, que Deus te abençoe. Eu já andei muito a pé, muito a pé. Eu já gastei sola de sapato. Eu já vi irmãos passando para o meu lado e não me oferecendo carona com o carro vazio. E você não sabe o quanto isso é triste. E você não sabe o quanto é abençoador quando você se lembra de alguém e fala assim, ó, quer uma carona para ir para a igreja? Quando você se preocupa e oferece carona para alguém. Então, louvado seja Deus por essa sua atitude. Que Deus te abençoe. Eu tenho orado para que Deus multiplique na sua vida, que o seu tanque viva cheio. Eu estou orando igual lá o povo de Israel no Egito, que o teu pneu nunca gaste, que o teu tanque nunca esvazie, que o teu IPVA só diminua, tá? E que Deus te abençoe. Ó, de verdade, você não sabe o quanto isso é abençoador. Obrigado, de coração. Obrigado por você estar oferecendo. Eu sei que às vezes, eu me lembro, eu pastoreei um tempo no sítio. Eu gosto de manter o carro limpo. E eu lembro uma vez que eu fui buscar uns irmãos e estava chovendo, barro, e a pessoa, pastor, não vou entrar no carro, vai, mas o meu pé está sujo, pode entrar, mas vai sujar o carro, meu irmão. Pelo amor de Deus, pode sujar o carro, não tem problema não, isso aqui é para ser usado, Deus abençoa aí. Depois fui lavar o carro, tinha cada torrão de terra, mas a minha alegria de poder ter visto aqueles irmãos e ter cultuado com eles foi uma benção. Carro Deus dá outro, viu gente? Tanque Deus ajuda a encher, tá? Mas a bênção que você manifesta na vida de alguém que às vezes estava assim, com vergonha, e você ofereceu carona, a pessoa queria vir, não sabia como, estava chovendo, e você trouxe, ó, de coração, quero te agradecer. Se um dia você precisar, você fala comigo, tá? Ó, pastor, estou precisando de uma carona, pastor, eu queria dar carona, mas eu estou com o tanque vazio, fala comigo, tá? Eu louvo a Deus pela tua atitude, é uma bênção, parece pouco, mas você não sabe o que é, às vezes você cortar aí 5, 10 quilômetros a pé, calor, tá? Chegar com a perna toda assada, tudo é complicado. Então eu louvo a Deus pela tua disposição. De coração, estava pensando nisso hoje, ó, de coração. Então, que Deus te abençoe. Não deixa de dar carona, não. Você vê alguém, dá carona, mas vai passar longe. Não. Faça isso, tá? Isso é bênção na vida das pessoas. E eu louvo a Deus por essa atitude sua, tá? Louva a Deus, de coração. Se você precisar um dia de carona, tudo, conta comigo, pode pedir, vou buscar de coração. Às vezes meio correndo, meio esbaforido, né? Mas vamos, tá? Em nome de Jesus, obrigado mesmo de coração, tá? Que Deus abençoe também os nossos visitantes, que o Senhor abençoe a vida de vocês. Obrigado por terem vindo, por estarem aqui. Se precisarem conversar comigo, estou à disposição. Que Deus abençoe, tá? E se os irmãos precisarem de conversar comigo essa semana, não vai ter como, que eu estou saindo de férias, tá? Mas pode mandar um zap, a gente vai respondendo. Era para falar que eu estou saindo de férias, estou todo faceiro, né? Por isso que não vai ser dia 3, a ceia vai ser no dia 10, tá bom? Mas se precisarem, pode mandar zap, viu? Não tem problema, pastor, estou precisando, pode mandar. Eu vou atendendo na medida do possível, tá? Mas a gente vai atendendo sim. Não tem esse negócio que não pode incomodar nas férias, não. Pode mandar zap, eu respondo sim, tá? E não precisa se preocupar, o pastor estava lá, vai ficar bravo. Não vai, a Simone também não fica, tá? Pode mandar, ela não fica. Se ela ficar também, eu não falo para ela, fica quieto. Mas ela não fica não, tá bom? Então pode mandar, se precisar, a gente está à disposição. Vamos ficar em pé, nós vamos orar? Já estourei bem o tempo, né? Vamos orar. Santo Deus, nós te agradecemos e pedimos a tua bênção e cuidado sobre as nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos ajude a pôr em prática aquilo que aprendemos hoje. Questões que estão ligadas ao nosso cotidiano e que nós devemos observar. Te agradecemos pela exortação, pelo alerta, agradecemos pela bênção e cuidado.
pedimos, ó Pai, que o Senhor ministre poderosamente os nossos corações. Perdoe os nossos pecados, as nossas falhas. Fale conosco. Nós pedimos, ó Pai, a tua orientação e graça. No nome de Cristo Jesus. Amém. Receba a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a sua glória, o seu rosto sobre si e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor recline sobre ti o rosto e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as consolações, o conforto, a presença do Espírito, seja sobre todos nós, hoje e eternamente. Amém e amém. Queridos, um grande forte abraço, dê um abraço no teu irmão, que o Senhor te abençoe rica e poderosamente, em nome de Jesus.